O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam nas áreas de mobilidade, transporte de cargas e passageiros e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e a economia em 2022. Formado em engenharia industrial, o peruano Rafael Chang ingressou na Toyota em seu país natal. Após um período no Japão, ele regressou à América Latina para assumir o posto de presidente da Toyota na Venezuela. Desde janeiro de 2017, Chang é o presidente da empresa no Brasil. Assim, ele participou de momentos importantes para a companhia, como o lançamento do Corolla híbrido flexível, o primeiro carro do tipo no mundo, bem como o da Quinto, divisão focada em serviços de mobilidade, como gestão de frotas, assinatura de veículos e locação de curto prazo. Em 2021, lançou o Corolla Cross, primeiro submédio da fabricante feito na região e exportado para mais de 20 países. Que o etanol, por exemplo, é combustível que é produzido aqui no Brasil e dos combustíveis mais limpos do mundo. Devemos ter uma opção de veículos mais compactos e mais, como posso dizer, acessíveis para os clientes, mas também temos que fechar as contas. Obviamente, a primeira prioridade dentro de nossa operação sempre foi preservar e cuidar a saúde de todos os nossos funcionários, como aspecto básico. Agora, você também colocou muito corretamente que, mesmo dentro desse desafio, tem muitos setores da economia brasileira que caminharam muito bem. Então, dentro desse ponto de vista, a minha avaliação sobre o mercado em geral, e eu vou falar sobre a economia em geral, ano passado, foi que tivemos uma recuperação muito mais rápida do que nós esperávamos quando a pandemia começou. E, de fato, uma das sinais foi que muita parte da cadeia logística de fornecimento ficou curta com matérias-primas, né? E que, finalmente, isso trouxe como consequência um incremento dos custos. Também tivemos muitos gargalos na parte logística. Ficou muito difícil, ainda temos alguns problemas para conseguir containers, ou mesmo com a situação que temos que nos fornecer de peças via aérea, também é difícil. Então, todas essas dificuldades, estou falando da pandemia, mais a falta de matérias-primas, mas incrementos dos custos, foram os desafios. Mas esses desafios dentro de um mercado que recuperou mais rápido que o que nós esperávamos. Fizemos o lançamento do Corolla Cross, que pela primeira vez é carro que é produzido aqui no Brasil pela Toyota, que é exportado para 22 países do mundo. Também começamos nosso caminho à mobilidade, com a abertura da empresa Quinto, que oferece diversos produtos dentro desse conceito da mobilidade. E já falando um pouco desse ano, né? Nós vamos continuar nessa linha, nós olhamos sempre o potencial que tem no Brasil. Sabemos que temos algumas dificuldades de curto prazo, novamente, a pandemia ainda está continuando, essa onda de Omicron está pegando nesses dias, o problema de fornecimento de peças acho que vai continuar, temos alguns assuntos macroeconômicos aqui, não só no Brasil, mas a nível global, com a inflação, temos as eleições esse ano, que vai ser uma variável muito importante, mas nós sempre olhando no meio e longo prazo. Uma das prioridades vai ser continuar o fortalecimento de nossos serviços para os clientes, sobretudo nesse processo de digitalização que se acelerou muito durante a pandemia. Estamos adaptando toda a nossa rede de concessionários para oferecer esses serviços. Dentro da continuidade e da expansão da mobilidade, o Quinto recentemente abriu mais um serviço, que é o serviço para pessoas físicas. Nós, mesmo dentro das dificuldades da falta de peças, começamos o terceiro turno, nossa fábrica de Sorocaba, precisamente para atender essa demanda que nós estamos olhando aqui no mercado. E como falamos no começo da entrevista, ano passado também começamos nossas atividades com Gazoo Racing,
que é nossa marca de veículos esportivos, e esse ano vamos ainda a continuar fortalecendo mais esses produtos e essa marca para ficar mais perto daqueles clientes que gostam dos carros como você. E falando aí um pouco mais de coisas estruturais, estamos trabalhando muito com a questão de carbono neutral. E precisamente o lançamento do Corolla híbrido Flex, que começou na produção em 19, e com o lançamento do Corolla Cross, feito desde ano passado, é uma das nossas atividades nesse caminho ou essa contribuição que a Toyota quer fazer para a neutralidade de carbono. Nós temos esse compromisso ambiental para zerar nossas emissões para 2050. E dentro desse plano tem muitas áreas, né? Uma delas é nosso portafólio de produtos. Nosso compromisso vai ser que para 2025, pelo menos uma versão de cada produto que nós produzimos vai ter uma versão eletrificada, correto? Não significa que todo o line-up vai ser eletrificado, mas pelo menos uma versão vai oferecer para o mercado e para nossos consumidores essa versão eletrificada. Agora, se essa versão eletrificada vai ser híbrido, híbrido flex, híbrido plug-in, veículo elétrico ou carro a hidrogênio, vai depender muito das características de cada país e de cada região. O propósito não é a tecnologia em si, né? O propósito final é zerar as emissões. Então, vai depender muito da matriz energética de cada país. Vai depender muito da infraestrutura, o grau de desenvolvimento da infraestrutura para entender qual a melhor tecnologia no momento certo. E por isso que nós, entendendo que o etanol, por exemplo, é um combustível que é produzido aqui no Brasil e um dos combustíveis mais limpos do mundo, e entendendo que o investimento que precisa para você desenvolver a infraestrutura de recarga elétrica aí não está no Brasil, nós decidimos começar pelos carros híbridos flex, correto? De aqui na frente vai depender novamente de todas essas variáveis para nós decidir qual a próxima tecnologia que vamos trazer aqui para o Brasil. Mas, novamente, nós temos esse compromisso ambiental 2050 de zerar as emissões no portafólio de produtos para 2025, ter pelo menos uma versão eletrificada em cada um de nossos modelos e vamos entender também que a questão de carbono neutral não é só portafólio de produtos, tem a ver com todo o ciclo de vida do produto. Desde que tipo de energia você utiliza para mover os carros, como você produz os carros dentro de nossas plantas, mas também os fornecedores. O produto em si, quando está rodando na rua, e hasta o descarte dos materiais. Então, parte desse compromisso também, nós adiantamos o objetivo de zerar as emissões dentro de nossas fábricas para 2030, porque também faz parte desse conjunto de coisas que emitem carbono. Então, entendendo o propósito de zerar as emissões, entendendo os componentes do ciclo de vida, é que nós temos essa estratégia para zerar para 2050. Primeiro a nível global, né? Mas isso vai ser, como posso dizer, implementado também em cada mercado, né? E nosso compromisso é esse de ter uma versão em cada um de nossos produtos. Então, eu acho que a próxima pergunta que você vai me fazer é: todo o line-up do Brasil vai ter uma versão eletrificada? Eu vou dizer que sim, né? Esse é nosso compromisso. Eu recebo muito de como será, por exemplo, a composição de nosso negócio aqui em 10 anos. Que porcentagem será venda tradicional dos veículos para pessoas que querem possuir e quanto porcentagem será de aluguel, por exemplo. Eu não tenho essa resposta, mas sim posso dizer que uma tendência, e as tendências que avançam muito rápido, né? Muito rápido. E eu concordo também que esse conceito da mobilidade é um conceito muito amplo e vai muito além só dos carros, né? Estamos falando de realmente como nós, como montadora, criamos soluções de mobilidades para todo mundo, sejam
PCDs, pessoas normais, por exemplo, pessoas de mais idade que têm problemas de locomoção. Esse é o conceito. E nós não estamos ficando dentro desse conceito amplo só com nossos carros. Também estamos pensando em como as diversas soluções de mobilidade, carros, transporte público, mesmo com a infraestrutura das cidades, tem que se conectar para realmente dar esse serviço de mobilidade, mas ao mesmo tempo estar linkado ao assunto do carbono neutral, o jeito mais eficiente de como utilizar energia. Esse é o conceito mais amplo da mobilidade para a Toyota, e que tem a ver muito com a missão que nós estamos enxergando de realmente criar felicidade para todos. E dos jeitos de criar felicidade é essa mobilidade. Agora, indo para coisas mais concretas, nós colocamos ou abrimos a Quinto desde 2019 e, sobretudo, no ano passado, nós colocamos no mercado 3 produtos. Nós começamos com a Quinto Share, que é o sistema de aluguel de veículos para pessoas físicas ou pessoas naturais. Pode ser por um dia, uma semana, etc. Mas logo avançamos com Quinto One Fleet, que o conceito é gestão de frotas. Cada vez mais as empresas não querem utilizar seu capital em bens que não são o core do negócio. E com certeza tem profissionais para administrar mais eficientemente essa frota, o veículo, serviço, ou as peças e até a revenda final. E por último, nós começamos o sistema de Quinto One Personal, que é um programa de assinatura mais a longo prazo para pessoas físicas. Então, são esses 3 produtos que nós estamos operando aqui no Brasil e estamos crescendo. Eu diria que mais que um simples produto, é uma filosofia, né? É a filosofia da marca enxergando paixão de nossos produtos e com os clientes que gostam dos carros. E parte dessa paixão também nós olhamos nas competições, né? Nós enxergamos que um jeito de desenvolver melhores carros, melhor mobilidade, é através das pistas. E com esse conceito de filosofia é que nós desenvolvemos os carros da Gazoo, que têm diferentes níveis e que vão atingir diversos tipos de clientes, mais que como você colocou, que gostam dos carros. Então, vamos entender um pouco como está nosso modelo de negócio, né? Temos o sistema tradicional de produção e de venda de veículos para aqueles que querem possuir um carro. Também temos a opção para aqueles clientes que não estão pensando possuir um carro através da Quinto. E também temos uma linha de produtos para aqueles que são apaixonados pelos carros através da Gazoo Racing. Eu acho que um assunto é muito previsibilidade, né? E quando falo de previsibilidade, não é dizer que o que vai acontecer o próximo ano ou em 5 anos. É pelo menos criar uma base das políticas públicas e industriais que você pode entender o país vai para onde, né? Parte do que nós estamos falando muito é, por exemplo, a reforma tributária, né? Todos sabemos que o sistema tributário aqui no Brasil é muito complexo e que cria alguns custos adicionais, né? Seria interessante já entender a reforma tributária vai para onde. Nós falamos também há pouco sobre o assunto do carbono neutral. E carbono neutral, vamos entender que não é um assunto que só afeta a indústria automotiva. É uma questão que afeta a todas as indústrias, a economia em geral. Então, acho que também devemos ter uma política clara nesse sentido. Então, esse assunto de previsibilidade dá mais confiança aos investimentos, sobretudo do setor privado. Agora, que nós, como executivos, como empresas, temos que entender que as políticas vão mudando, a questão política também. Obviamente, nós temos que planejar diversos cenários, né? E com isso que nós estamos agora, justamente, avaliando nosso próximo ciclo de investimentos. Acho que sempre temos esses momentos de decisões difíceis,
mas tento administrar corretamente. E, obviamente, às vezes temos esses momentos onde ficamos pensando muito, mas, novamente, tento administrar do melhor jeito. Agora, aqui Brasil é um país desafiador. Quando estava na Venezuela, igualmente, eu sou peruano. Então, a América Latina é assim, né? A América Latina é assim. E sempre recebo muitas vezes a pergunta de como traduzo, faço a tradução disso para nossa casa matriz no Japão, onde estão acostumados um pouco mais a economias mais estáveis. De algum jeito, nossos up and down têm uma amplitude muito maior que outras regiões, mas esse é um desafio interessante. Então, obviamente, tem alguns fatores externos, que é, obviamente, a parte política, a parte econômica, onde realmente nós temos que demonstrar que mesmo dentro dessas oscilações, nossa resposta é ágil, né? Às vezes não é fácil, mas eu acho que uma das características aqui na América Latina e possivelmente em alguns países em desenvolvimento é isso, né? Administrar essas oscilações com rapidez, com velocidade, com agilidade. Mas, por outro lado, temos nossas coisas internas, né? Nós também temos que demonstrar que nossa operação é competitiva. É uma tendência, eu acho que nós, Toyota e as montadoras em geral, porque você vê essa movimentação em geral, né? Entendimos essa questão, porque por outro lado também, né? Dentro das regulações, né? Cada vez mais as regulações sobre emissões, seguranças, exigem mais, obviamente, uma tendência natural, e isso incrementa os custos dos veículos, né? Então, como nós equilibramos as contas? Obviamente, nós, dentro desse conceito, novamente, de oferecer mais mobilidade para todo mundo, devemos ter uma opção de veículos mais compactos e mais, como posso dizer, acessíveis para os clientes, mas também temos que fechar as contas. Então, com esse balance que nós, é verdade, mudamos um pouquinho nosso portafólio para veículos de mais valor agregado. E acho que também o conceito, né, desse veículo sem, como posso dizer, sem opcionais, ou esse veículo pelado, já esse conceito ficou na história. Mas, por outro lado, né, nós também estamos olhando nossa estratégia não só no veículo, mas também com todos os colaterais que o veículo traz, né? Por exemplo, as vendas de acessórios, como gerar também negócios sobre veículos usados. Tudo isso que nós chamamos de cadeia de valor, que faz parte dos pilares de nossa estratégia aqui no Brasil. Faz parte desse processo de transformação da indústria. Se fala muito que os veículos estão deixando de ser hardware e se virando software, né? E dentro desse contexto mesmo, esse foco mais tecnológico, mais de software, está quase nos puxando para ter parcerias com empresas que não são do setor, né? E, de fato, você vê como aparecem empresas como a Tesla, que dentro desse processo de eletrificação, Tesla não é uma empresa tradicional, uma montadora tradicional, mas que oferece esse serviço, novamente, dentro do conceito da mobilidade e de carbono neutral, carros elétricos. Então, nosso conceito de concorrência também está mudando, mas um conceito de concorrência parceira, né? Nós temos parcerias com outras OEMs, com outras montadoras, para desenvolver sobre a mesma plataforma um veículo para Toyota e um veículo para outra marca, porque um jeito de gerar sinergia nesse desenvolvimento. Nós também temos parcerias com empresas de tecnologia. Então, eu acho que esse é o cenário que a indústria enfrenta. Agora, de nosso lado, obviamente, não podemos ficar fora, nossos sistemas ficam cada vez mais conectados, mas também temos o assunto da segurança dos veículos. Quando se fala, por exemplo, às vezes de carros autônomos, por exemplo, sim, você pode ter um carro autônomo, mas possivelmente isso é uma fase final. Atualmente, nossos carros trazem já, por exemplo, o sistema TSS, o Toyota Safety Sense, que incorpora aos veículos uma série de mecanismos que não vamos dizer que é um carro autônomo,
mas que ajudam ao piloto para ter mais segurança. Você tem esse dispositivo de lane, quando você sai da linha, o carro pode corrigir automaticamente a direção, ou colocar um alerta para o condutor. Então, são essas as tecnologias que estão entrando e que fazem parte do que nós chamamos de case, né? Quando falamos de conectado, autônomo, compartilhado e eletrificado. Essa transformação da indústria. Eu acho que impactos internos dentro de nossa organização, mas também externos com nossos clientes, fornecedores e, obviamente, com nossa rede de concessionários. Primeiro, de fato, a comunicação virou digital, né? Essa conversa que nós estamos tendo agora, possivelmente antes da pandemia, tinha sido feita em nossa planta ou eu visitando a redação de vocês, né? Mas a pandemia abriu essa possibilidade. Pelo menos dentro da Toyota, nós já tínhamos esse plano de como balancear melhor o trabalho presencial com o trabalho remoto. Mesmo antes da pandemia, nós estabelecimos alguns projetos pilotos e, graças a Deus, aprendemos como trabalhar desse jeito. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu foi que acelerou esse processo e muitos de nossos processos que antes eram manuais ou presenciais viraram digitais e, obviamente, com as vantagens que isso traz. Um exemplo claro de como a digitalização ajuda a eficiência nas nossas operações, né? Nesse projeto do Corolla Cross, por exemplo, mesmo da pandemia, nós continuamos o projeto. O lançamento foi em março de 2021. Então, você pode imaginar que a modificação de nossa linha de produção foi feita justo no meio da pandemia. E, normalmente, nós temos muitos assessores da Casa Matriz do Japão. Eles vêm até o Brasil para fazer a implementação. Mas não, foi feita digitalmente, virtualmente. E isso ajudou muito para o desenvolvimento de nossos engenheiros locais. Eles também tiveram que aprender mais rápido, não esperar o conselho dos assessores japoneses e fazer aqui localmente. Esse é um exemplo. O outro, como eu falei, né? O relacionamento com nossos distribuidores, concessionárias e com nossos fornecedores também teve uma mudança interessante. E que, finalmente, nosso frente de vendas, que são os concessionários, também. Durante a pandemia, quase todo o processo foi feito digitalmente. Possivelmente, o único processo que virou presencial foi a entrega da chave e a entrega do carro. Eu diria, faça o mesmo, porque, e não é uma questão de se fiz certo ou fiz errado, né? Obviamente, durante nossas carreiras, nós cometemos muitos erros e pode você ter muitas coisas para fazer diferente, né? Mas, primeiro, eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Então, eu diria, continua na mesma linha, obviamente, dentro desse conceito de tem oportunidade de fazer melhor algumas coisas, faz assim, faz lá, mas sempre goste do que você faz, seja consistente com seus valores, trabalhe muito com disciplina, e essa seria a mensagem, né?